Muito bem, pense comigo. Se Deus é amor e o amor é cego, então Deus é cego. Se Deus é cego e Andrea Bocelli é cego, então Deus é o Andrea Bocelli. Não? Não rolou? Muito bem, gente, esse é um exemplo de sofisma. Sofisma é um recurso retórico utilizado já há mais de 2000 anos. Os sofistas anteriores, na época de Sócrates, já faziam uso desses recursos linguísticos para encantar as pessoas, para persuadirem as pessoas. Eles eram muito festejados, né, por esse costume de utilizarem essas ferramentas lúdicas para aprimorarem os seus discursos. Inclusive, isso foi bastante utilizado e enriqueceu a ideia de democracia grega. É bem verdade que Platão e Sócrates odiavam, não gostavam dos sofistas, né, até porque identificavam alguma má fé nesse manuseio das palavras desta forma. E isso é, logicamente, um recurso de storytelling. Por que eu estou falando de sofisma agora, no dia 8 de maio de 2020? Porque nós estamos aí com uma série de sofismas, né? Algumas premissas bastante equivocadas, e essas premissas equivocadas, elas são utilizadas a Deus dará, ou a Deus não dando, ou Deus não vendo, já que ele é o Andrea Bocelli, e isso vai disseminando a desinformação, mas não uma desinformação qualquer, uma desinformação patrocinada, pensada, inclusive por 1 milhão de robôs que ficam incentivando, impulsionando essas fake news, essas informações. Recursos de storytelling, de narrativas, né? Isso não é uma coisa qualquer, isso é algo muito importante, muito sério, muito grave. Nós temos eleições decididas por fake news, nós temos, por exemplo, adesões ou não adesões à pandemia. No caso, quando eu estou falando de pandemia, eu estou falando especificamente do isolamento ou do confinamento, porque eu acredito ou não acredito em determinada narrativa. E isso hoje significa vidas. Entendam, nós enxergamos o mundo a partir de narrativas. O Harari fala muito bem disso no Sapiens, e nós nos definimos, nós pensamos a partir de narrativas. A linguagem, ela é a nossa decodificação do mundo, né, das coisas que acontecem. O fato é só matéria-prima para aquilo que eu vejo. Eu não vejo exatamente o fato, porque meus olhos, a partir das minhas ideologias, da minha cultura, da minha forma de pensar e de agir, ela vai decodificar, vai enxergar esse fato. O fato não é exatamente como eu vejo, o fato é como eu pretendo ver, como eu quero ver, como eu penso em ver, né? O meu pensamento, a minha ideologia, quando eu estou falando de ideologia, não estou falando especificamente política, mas o meu conjunto, o meu repertório, o meu ideário, a minha criação, a minha filosofia de vida, ou a minha falta de filosofia de vida, os meus propósitos, os meus valores, eles contaminam, né, o fato. Eu acabo vendo muito daquilo que eu quero ver, ou daquilo que eu penso. E depois eu traduzo isso para as pessoas em um sem número de demonstrações, né? De coisas que eu digo e de coisas que eu faço, ou das coisas que eu também não digo ou que não faço. Não há nada que eu faça, não é nada que eu pense que não esteja contaminado da minha forma de ver o mundo. Então, o que tem a ver isso com o que nós estamos vivendo hoje? Tudo, tem absolutamente tudo a ver. Nós vivemos hoje, por exemplo, uma situação política onde, como é que a gente analisa alguns sofismas por aí? Quando os mandatários dizem que isso é uma gripezinha, ou dizem e daí, uma coisa como essa,
é um sofisma, né? Porque parte de uma premissa completamente equivocada de que não existe nada, de que não existe nada sério, que não é tão importante assim, ou quando a Regina Duarte diz que morre todo dia, ou quando o Weintraub, ministro da Educação, extraordinário ministro, ironia, quando ele pega e diz, mas tudo bem, vão morrer 30, 40 mil, né? O importante é que as crianças vão para a aula, não vamos adiar Enem nenhum, porque não precisa, porque 30, 40 mil morrem em acidentes de trânsito. Sofisma, isso é um sofisma. E eu há um certo tempo eu pensava que isso tudo era um silogismo, não era má fé, não era. Eu cheguei a pensar, mas foi muito rápido, foi rapidinho, porque eu não achava que eles tinham repertório para poder fazer isso de forma intencional, de forma proposital, como uma estratégia. Eu pensava mesmo que eram arroubos, que era só mal feito mesmo, que era uma coisa rústica, era uma rudeza, era coisa de gente rude, né? que era só ignorância, como se ignorância fosse uma coisa pouca, mas não é. Tenho percebido, por tudo que eu observo, que isso tudo é proposital, que isso não tem uma resposta que não tenha sido pensada antes, né, que todos os atos, inclusive aglomerações, né, agora churrasco, movimentos, né, é tudo feito para dar luz ou para fortificar uma narrativa e por isso um sofisma, parte de uma premissa equivocada e depois vai se martelando, como eu dizia Goebbels, né? Professava Goebbels, quando você diz 1 milhão de vezes uma mentira, ela pode muito bem ser encarada como verdade. Como Orwell também falava, né, dessa mudança de sentido das palavras, né? Você vai falando mortes, quantas vezes, ou tantos números, que acaba se tornando apenas números e não existem pessoas por detrás desses números, e isso choca menos, a gente vai se habituando, vai se banalizando, como Hannah Arendt falou, da banalização do mal, né? Quando o mal é feito muitas vezes, o mal feito pela pessoa comum, o mal cotidiano, né? Ou a omissão, né, que também é um mal, né, o Martin Luther King vai falar disso, que mais o oprimia era o silêncio dos justos, né? Então isso tudo é narrativa, repetida, fundamentada, estratégica, e isso está sendo bastante feito hoje em dia, e nós temos que abrir os olhos, né, primeiro com muito senso crítico, e depois de sermos também... não existe a mudez combater a narrativa. Na história demonstra que só outras narrativas combatem narrativas. O silêncio, a omissão, a isenção não combate. Nós precisamos repetir milhares de vezes aquilo que se diz de verdade. E eu não posso compreender que a verdade seja uma interpretação dos fatos. A verdade não é, a verdade existe, e nós temos que defendê-la. Que verdades? As verdades universais, né, de solidariedade, de fraternidade, de igualdade, de equidade. Essas questões, elas não podem ser banalizadas, elas não podem ser, por nenhum discurso, minoradas. Elas têm que ser centrais e devem ser concretas na nossa vida de qualquer cidadão. Ok? Então não caiamos nos sofismas atuais.